Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Mais um dia nos é dado, mais uma oportunidade. Sempre me permito. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui comandando o Gazeta do Povo. Agradeço a Deus por saber que eu tenho vocês aí do outro lado da telinha. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente quer começar mais um dia, independentemente das notícias, da forma que a gente conduz as notícias. Não é por pessimismo, não é por raiva, não é por ódio, não, jamais. Jamais. A gente acredita sim, né, que o bem, ele prevalece. A gente acredita sim que a maioria da sociedade brasileira, paraense, belemense, é do bem. Só que a gente precisa reagir aos assuntos que aí estão. E por isso que às vezes a gente é forte. Hoje eu vou ter a oportunidade de conversar, vai estar aqui do nosso lado o jornalista Edson Matoso. A gente passou o dia ontem, de terça-feira, conversando sobre isso, dizendo que a gente não está muito forte. Disse, não, a sociedade precisa ser forte e nós fazemos parte simplesmente dessa sociedade. É dessa forma que a gente vai começar mais o Gazeta do Povo, é dessa forma que a gente quer convidar você a pensar, a raciocinar, a refletir, a desconfiar do que está acontecendo em todos os segmentos da sociedade, em todos. Então, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, nosso Gazeta do Povo. Esse compromisso de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 horas da manhã, com notícias como essas. O presidente da República recuou e mantém as pastas da Justiça e Segurança Pública nas mãos do ministro Sérgio Moro. E também a participação, falei há pouco, desse parceiro, desse amigo, desse jornalista, cronista esportivo, âncora também da TV Gazeta de Belém, Edson Matoso. E notícias como essas. A defesa do jornalista Glenn Greenwald pediu à Justiça que rejeite a denúncia contra ele no caso de grampo ao ministro Sérgio Moro, ao Delanol e tantos outros. Portanto, vocês acompanham essas e outras notícias logo depois desse rápido bloco comercial. Eu prometo que é rapidinho, até porque o nosso convite está mais do que feito. Não sai daí, vai valer a pena. Até já. Atenção, 10 segundos para entrar no ar. Luciana, Laerte, é com vocês. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Gazeta está no ar. Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, 7 da noite. Coloque a primeira notícia dessa quarta-feira, minha produção. Pode colocar ao ar. O presidente da República recuou sim. Time que está ganhando não se mexe. Mantém o ministro Sérgio Moro. A pedido dos secretários de seguranças ou de segurança pública dos estados brasileiros que queriam tirar a segurança, queriam tirar uma pasta das mãos do ministro Sérgio Moro. O presidente da República não. Continua. Vai continuar aí como superministro. Acompanhe. Em Nova Delhi, na Índia, durante a visita oficial ao país asiático, Jair Bolsonaro disse que em time que está ganhando não se mexe e que agora a chance de separar o Ministério da Segurança do da Justiça, como ele próprio cogitou ontem, é zero. O Brasil está indo muito bem, a segurança pública, os números demonstram que estamos no caminho certo. E a minha máxima, né? Time que está ganhando não se mexe. Mais uma vez, o senhor deixar claro, está descartada então a possibilidade de dividir? A chance no momento é zero. Tá bom ou não? Tá bom, né? No momento não sei amanhã. A política tudo muda, mas não há essa intenção, né, de dividir, não há essa intenção. A possível mudança no chamado superministério de Sérgio Moro ganhou força depois que Bolsonaro se reuniu com os secretários de segurança dos estados e sem a presença de Moro. A ideia não foi bem aceita por apoiadores do ex-juiz da Lava Jato que viam na alteração um enfraquecimento da figura de Moro. Isso porque sairia da alçada dele departamentos da Polícia Federal e o Penitenciário Nacional. Bolsonaro chegou a dizer que quando foi
foi convidado, o atual ministro sabia que a pasta a ser comandada seria a da Justiça. Mas, em declarações de ambos, antes do convite ser oficializado, os dois já falavam da criação de um superministério conjunto com a Justiça e a Segurança Pública. Agora, o recuo de Bolsonaro foi recebido com alívio na cúpula da PF. Superintendentes da corporação avaliam que o ministro segue forte no comando da pasta. Tá aí a informação. Matoso, Diga. seja bem-vindo, fico muito feliz. Mais um dia, quarta-feira. Você está em busca das informações, por isso que você está com o celular. Eu sei que esse assunto é interessante. A pedido de... Teve uma reunião, a própria matéria explicou aí, que houve uma reunião recente dos secretários de Segurança Pública de vários estados brasileiros com o presidente da República pedindo tirar uma parte da Justiça das mãos do Moro, né, para criar um novo ministério, ou colocar, ou indicar alguém. Eles estavam acostumados com isso, né, aquela velha e boa política. Vamos arrumar, vamos colocar aqui os nossos apadrinhados. Mas o presidente da República comentou, cogitou e teve o bom senso e o reconhecimento em público. Diz que time que está ganhando não se mexe, vai deixar o ministro Sérgio Moro, porque nesse caso tiraria a Polícia Federal das mãos do ministro. Tiraria essa estrutura, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tiraria do poder do ministro, tiraria as forças que vêm para os estados apoiar, tiraria toda essa estrutura da mão do ministro Sérgio Moro. Estranho isso. Muito. Um abraço a todos. Ou seja, tudo seria como antes no quartel de Abrantes. Fato. Aqui para nós. Ainda bem que... Quem sou eu por querer dizer alguma coisa para o presidente da República? Ela chegou à presidência da República à toa, né? Chegou baseado num conhecimento de lutas, de eleições de 20 e tantos anos, né? São 6 mandatos, não é isso? Até chegar a presidente. Quem sou eu para isso? Mas, mesmo ele estando aí, não quer dizer que ele não deu um escorregão. Mas, como diz a música também, escorregar não é cair, é o jeito que o corpo dá. O que é que eu quero dizer? Ele deu uma resvalada, mas ele se tocou. A questão é essa, é ficar ouvindo todas as vezes que o Jair Bolsonaro for lidar com grupos de políticos tradicionais, antes dele dizer alguma coisa, ele tem que... Tá bom, eu vou estudar. Aí ele vai e conversa com o Moro, com o Paulo Guedes, com o ministro astronauta, né? Com aquele Pontes. que fica... Tá entendendo? Porque os camaradas aí, eles querem voltar ao que era antes. Nós nunca antes a Polícia Rodoviária Federal, as próprias polícias civis prenderam tanto, conseguiram evitar a entrada da droga no mercado. Nunca antes se conseguiu como agora. E como é que você vai querer mudar? Pouco se mostra quando as conquistas... Agora, se houvessem falhas, né? Mas a própria mídia da qual nós fazemos parte é um negócio que chega a ser nojento. Chega a ser nojento. É por isso que... Dá uma notícia assim, incentiva. Foi evidente a provocação que se teve do Bolsonaro na questão do Moro. Na verdade, há um grande interesse nacional, inclusive de setores da imprensa, em fazer uma desavença entre... A felicidade é que o Moro é muito equilibrado, ele é muito tranquilo. 1. 2. Que o presidente da República, apesar dele ser um grosseirão, que o pessoal fala, que é isso, não sei o que, bababá e tal, mas ele tem provado que é um camarada capaz de dar um passo atrás. Isso. Ele tem provado. Essa não é a primeira vez. Principalmente quando é evidente o presidente Jair Bolsonaro que querem criar uma animosidade entre Vossa Excelência e o seu ministro da Justiça, que está funcionando. Mas tem gente que não quer que funcione. Por quê, né? Não quer, porque vive em cima da desgraça dos outros. Fantástico. Vive em cima da desgraça do país, da desgraça. Desculpe essa palavra que é tão pesada, meu Deus. Mas vive exatamente nas condições... Desculpa de quê, Matheus? É a realidade. Às vezes essas palavras, eu aprendi com a minha mãe, é ruim a gente usar essas palavras, mas eles... Aqui é a palavra, mas eles querem colocar essa palavra em prática. Não, querem colocar? Colocam. Tentam fazer de todo... Como o país foi. Ainda não saiu. Ainda não saiu. Eu te garanto que se houvesse aumento de assassinatos num país... Estava espocando. Já estava saindo. Estava espocando. Mas como estão finalizando os dados... Já está comprovado que houve diminuição. Em torno de 30%. Isso. Não se divulga. Mas não se divulga. Houve uma queda fantástica, onde se matava 60, caiu para 40 mil. É muito, claro que é, mas diminuiu 20 mil. Só em homicídios.
Isso eu já propaguei, um número ainda muito alto, né, Matoso? Claro que é muito alto, mas tu queres que Isso do dia para noite? De um ano? Quem teve a oportunidade de fazer só aumentou? Não fez, só fez aumentar. Tá certo? Então, o que acontece? O que a gente viu aí é estranho, com todo o respeito, os secretários de segurança de modo geral, com todo o respeito mesmo, são cargos políticos, sim, de indicação política, que passa pelo governador, por senador, por deputado, por grupos políticos. Se o Bolsonaro permitir, vai voltar tudo o que era. Não tem mudança, pô. Não tem mudança. Ou por acaso nós vamos desconsiderar, houve efetiva participação da segurança pública? Eu falei aqui, não foi uma, nem duas, nem 10 vezes, que eu gostei muito de ver essa forma como está na segurança pública, tá certo? Apesar de eu ter um apreço pela educação do Dr. Luiz Fernandes, pelo Coronel Hilton, do governo que passou, do Jatene, tá entendendo? Mas é inegável que atualmente a gente vê... Esse jovem secretário de Justiça se faz. Pois é. É um funcionário de carreira da Polícia Federal. Então, é um cara que não conhecedor, não deve nada para... É um concursado. Então, estudou, se formou, fez concurso... Doutor Wallamy. O Wallamy Machado, né? Então, pois é, a gente nem sabe o nome dele. Para ver que não tem vínculo, mas justiça se faça, tem que dar... Louvável. O que eu acho mais interessante disso, eu sempre digo que eu vejo pelo menos um programa policial. É suficiente. Porque o resto é repetição. Isso. Né? É tudo repetição de trás para frente. No meu tempo ainda se mudava o texto e a imagem, mas agora vai a mesma matéria. Aí o que acontece? Eu acho legal porque quem fala no microfone da imprensa é o que está comandando a operação. É o sargento, tá certo? É o capitão, é o tenente. É o cabo? É o cabo que vai falar. É o sargento que diz. Ou o cara é ou não é autoridade? Quer dizer, ele só é autoridade quando o comandante dele vai lá e resolve a bronca. Liga para a assessoria de comunicação para saber se pode falar. Pô, eu participei disso. Você sabe. Não, peraí, tem que ver. Não, porque tem que falar a mesma língua que não sei. Quem é que fala? Esse não pode, aquele não pode. Isso eu tô achando é muito bom. Isso democratiza a informação. E o policial, claro que de vez em quando quebra a cara, né? Aquele ainda vai render. Os brigadistas. Aquele ali é um negócio que ainda não está esclarecido. Ainda não. Precisa ser esclarecido. Está ali por debaixo. Ainda não apagou o fogo. Não, ainda há muito fogo ali. Aquilo ainda tem que exprimir de um modo. Afastaram o delegado, trocaram, com todo o respeito que assumiu, também tem capacidade para assumir. Mas o que foi afastado, ninguém explicou o porquê, qual foi o motivo. E isso ainda vai render. Quer dizer que para ter operação tem que pedir bênção para alguém? Tem que tomar, olha, a gente vai ali com... Não, mas exatamente vai na contramão. O que eu estou falando, eu fiz um monte de rasgados elogios, exatamente a coisa que foi feita, mas essa daí não foi. Os jovens delegados foram lá, falaram e depois, peraí, não é bem assim. Como é então? Vamos continuar aguardando. E o que eu tenho aqui no celular é do blog da Francinete Florezano, que eu conheço, já nos encontramos em várias oportunidades, e me foi enviada por uma pessoa amiga minha sobre um problema que houve aqui no Marajó. A exoneração do chefe, superintendente aí do Marajó. Da polícia? Da polícia, por conta de uma situação de um bar, onde tem farra, menor, criança, estupro, não sei o que e tal. E houve um pedido político e o camarada... Dá para ver aqui, rapidola? Rapidola. Como é que está a produção de tempo? A gente tem mais uma matéria? Tá bem aqui a notícia, olha. Vamos lá. Até os búfalos marajoaras já sabem que o motivo da exoneração do delegado de polícia, Rodrigo Amorim, da superintendência do Marajó, foi por razões políticas ou politiqueiras. Esse já é o detalhe aqui do texto. Aqui do blog. Né? O porquê da exoneração do superintendente do Marajó. Aí tem toda uma influência. Porque e o governador ainda, a sua assessoria não tendo tempo de receber o bispo lá do Marajó, porque isso se trata de uma questão de quê? Violência sexual, infantil? Feminicídio, infantil, o diabo é 4. Aí a influência política para isso, para resolver não tem, né? Para afastar, tem. Aí tem que se ver isso daí. Meu Deus do céu, Edson Matoso. Continue então, aqui. Muito obrigado a pessoa. Eu li bem aqui em cima que é da Tech Blog. Ok, você gosta da fonte. Então eu quero te ouvir. Então agora eu quero te ouvir. Então, agora como jornalista. Tá certo. Mantém o humor. Certo. Claro, rapaz. Foi o que mudou um pouco. Quero te ouvir agora em relação a essa defesa aí, em essa matéria aí que a gente vai propagar de âmbito nacional. A defesa do jornalista Glyn Grinaldi pediu à Justiça a rejeição, que rejeite a denúncia contra ele no caso dos grampos
inclusive na época do juiz, que era juiz, hoje ministro Sérgio Moro, Delanol, da equipe da Lava Jato, através de um site, e há conversas mostrando o jornalista acordando com pessoas o que fazer e como fazer para tentar se manter ali naquela fonte, né, que tem a precedência do jornalismo de não divulgar a própria fonte, mas não é bem o caso nessa situação. Acompanhe essa matéria que eu quero ouvir o Matoso. O recurso será analisado pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Cabe ao magistrado decidir se aceita ou rejeita a denúncia do Ministério Público. O jornalista foi denunciado sem mesmo ter sido investigado ou indiciado pela Polícia Federal. Glenn Greenwald é acusado pelos crimes de associação criminosa e de interceptação telefônica, informática ou telemática, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. O promotor Wellington Divino de Oliveira disse que Glenn auxiliou, orientou e incentivou o grupo de hackers suspeito de ter invadido celulares de autoridades durante o período em que os delitos foram cometidos. Desde junho do ano passado, o site Intercept Brasil, editado pelo jornalista, publica conversas atribuídas ao atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a procuradores da Operação Lava Jato. Segundo o site, Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores, o que para o Intercept evidencia a parcialidade do então juiz. A força-tarefa da Lava Jato e o ministro sempre negaram as acusações. Americano criou um blog, eu quero deixar bem claro, né? O importante é a sociedade ter um entendimento, né? Este blog, ele praticamente surgiu, ele praticamente apareceu mostrando esse fato de conversas, né, que foram apuradas, invadidas através de celulares de autoridades, principalmente autoridades que compõem ou que compuseram o processo da Lava Jato, que aí todo mundo sabe o que a Lava Jato atingiu, quais foram os políticos, quais foram os partidos que foram atingidos pela Operação Lava Jato. Foi a descoberta do maior crime já executado no planeta, né? Aqui, claro, medalha de ouro para o Brasil, né? E a gente sabe da forma que foi propagada, quais foram os partidos, quais foram os políticos, muitos já foram condenados, viraram réu, foram condenados, foram presos, outros estão soltos, enfim. Então, o caso hoje, que a própria manifestação dos segmentos da imprensa em geral, acusando as autoridades, acusando o Ministério Público de abusividade. Vou tentar encontrar esse caminho, até porque o Ministério Público encontrou caminhos que ligam o dono do blog, né, esse americano, com as pessoas que estão presas hoje, que invadiram, hackearam o celular dessas autoridades. Então é um processo aí que a gente vê, Matoso, que é fato, há muito envolvimento político aí. Claro. Político. Partidário, ideológico nesse processo. Que não são do interesse da sociedade brasileira. Você se sente, como jornalista, ofendido? Você acha que a Justiça, o Ministério Público, está cometendo excessos na profissão dos jornalistas ou na comunicação desse país? Não, eu queria ver o seguinte, um jornalista brasileiro fazer essa papagaiada lá nos Estados Unidos. Com Trump? Chilindró, cadeia. Eu queria ver esse jornalista, um brasileiro, fazer essa papagaiada... Na França? Lá na Arábia. Na Arábia? Eu queria ver. Eu queria ver fazer essa papagaiada lá com o ídolo dele, Macron. Vamos lá, fazer. Aqui, é isso que o doido aí falou, o Bolso doido, sobre a questão dos como é que chama? Dos brasileiros que mandaram de volta. Não entraram nos Estados Unidos, viu? Eu não dou conta da vala da rua da minha cidade. Eu jogo lixo na rua. Eu não tenho coragem de mudar o meu voto na outra eleição, porque o cara me deu um abraço, porque ele arranjou um emprego para um parente meu. Eu não tenho coragem de perceber que aquele emprego, meu Deus do céu, que eu sei que até é importante, ele está com aquele emprego de favorzinho político, ele está tirando a vida das pessoas, faltando medicação, faltando educação. Acontece e acontece muito, Kizan. Acontece e acontece muito, Kizan.
tá certo? Onde nós não temos saneamento básico aqui. Eu vou falar da nossa Belém do Pará, de Ananindeua. Ah, porque eu sou teu amigo? Ah, eu tenho, ele é meu amigo. Sabe como é que é, meu amigo? Saneamento zero. E eu vou continuar provando isso, pô? Porque tu é meu amigo? Desculpa, Kizão, paciência, fica lá. Já, porra, saneamento zero. Aí fica com papagaiada da imprensa. Pode me escutar, não tô nem aí, pô. Pode falar o que Pô, eu tô contigo. Fique à vontade. Olha. Ah, porque em Melgaço, ande a periferia de Belém. Ande a periferia de Ananindeua, não precisa ir em Melgaço, não. Pra aí usam nossos irmãos de Melgaço como se nós aqui vivêssemos... Pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Mas olha a nossa periferia. Por Belém do Pará, assintosamente está sendo jogado asfalto em cima de asfalto, que não tem fiscalização. O asfalto é todo assim, olha. Pelo amor de Deus, pô. Cadê o Tribunal de Contas do município? Pois é, ele pergunta, já ele indagar nisso. O Ministério Público Federal olhando a verba federal que vem, dê uma olhada no asfalto que está sendo jogado em cima do asfalto nessa cidade. Obras que acabaram de ser feitas, o asfalto não presta. Quem é que está fazendo isso? Cadê a fiscalização disso? Então, conclusão. Não precisa ir para Melgaço. Sim, não precisa. É claro que Melgaço tem que ter... O que eu quero te dizer é que jogam para as pessoas em Belém, que nós somos mais de 1,5 milhão aqui. 600 mil Ananindeua. Só aqui na região metropolitana de Belém passa de 3 milhões. Isso. Não é isso? Aí a gente pensa, tá vendo? Tá vendo? As ruas, ontem já, domingo eu fui em Coraci, eu passei da Maracacuera, eu tive que entrar numa rua, né, assim um pouco... Ontem não, foi no último domingo, anteontem. Falei no domingo, foi no domingo de manhã, quando eu fui lá o negócio na Quinta dos Paricás. Você comentou ontem. Pois é, mas quando eu fiz a volta para pegar a Maracacuera e para ir de novo para lá, para os Paricás, na volta, a rua por onde eu tinha passado... 200 metros da nova Augusto Montenegro. Estava alagada? Alagado. Matoso. E o detalhe, lá no fundo eu vejo o Abelardo Santos. Hoje novo hospital. Obrigado. Matoso, o que está acontecendo em Minas Gerais? O que está acontecendo no Espírito Santo? O que está acontecendo em Belém? Matoso, a natureza está reagindo ao que antigamente a politicagem que era aplicada do aterro, a politicagem do empurrar para debaixo do tapete. Eu faço aqui, empurro para ali. Empurra para ali. Isso foi ao longo do tempo. Esse ciclo vicioso que elegeu políticos e continua elegendo. Esse ano você vai ver discurso, você vai ver políticos na periferia, abraçando, carregando e dizendo que vai resolver a questão do canal, das enchentes e não vai resolver porcaria nenhuma. Passou 16 anos, 8 anos, 12 anos, com recurso na mão e não fez. E não vão fazer, Edson Matoso. Esses que vão vir aí, vão prometer e não vão. Deixa gravado, arquivado esse programa. Hoje, né, quarta-feira. Matoso, eu ponho isso ao ar daqui a 5 anos. Não vão, Matoso. Não há interesse, Matoso. É por isso que quero tirar do ministro Moro, porque há as possibilidades de investigação. E aí existem esses escândalos aí, situações que você percebe a manipulação de grupos políticos, partidários, ideológicos e usando a própria imprensa, a imprensa caindo. Desconfiem, gente, prestem bem atenção, tem que ser um doido. Eu digo que eu, Matoso, faço parte desse grupo, querem mandar embora, eu vou continuar minha vida fora. Não tem problema, não nasci aqui dentro. É uma oportunidade que nos é dada e tem muitas pessoas sérias comprometidas. Você é uma das pessoas comprometidas, você é uma das pessoas sérias, você não precisa de mim para nada, nunca precisou. E existem outros tantos também sérios, mas o que a gente está vendo, manipulando veículos de comunicação, você vendo quais são os interesses, você vendo quais são as real finalidade desses grupos. Então, quem está sendo penalizado é a sociedade, porque aí você vê, propaga desgraça, que aí vem os oportunistas nesse ano da eleição para dizer que vão resolver. Então, Matoso, a sociedade hoje é difícil, a gente está falando uma questão cultural que a gente tentaram nos educar assim, pega um emprego lá, segura uma bandeira ali, olha que ele vai te dar ali um aterro, vai te dar alguma coisa e vota nele. É um emprego temporário, né? E é temporário, com certeza. 1 ano, 2 anos. Com certeza. Com certeza. Isso quando não tem rachadinha.
Aliás, eu recebi também... Tem rachadinha nesse país? Há uma Não, a única denúncia- rachadinha é o filho do Bolsonaro nesse país. Tá. Única rachadinha é o filho do Bolsonaro neste país. Fora isso, não existe mais rachadinha em lugar nenhum nesse país. Matou? Não enche o saco, é só o filho do Bolsonaro. Por que não prenderam ele, pô? Por que não caçaram ele? Já que você fala com tanta certeza... Porque, de repente, eu posso estar equivocado aqui e reconhecer o meu erro e não ter dificuldade e, de repente, vir descobrir que a única rachadinha não é do filho do Bolsonaro nesse país. Aí ferrou o país. Provavelmente, de repente, até pare o país. Mas sim, Matheus. E aí eu recebi aqui, isso eu te mostro depois, porque não vai dar tempo, porque a gente tem que falar com muito cuidado isso. É? Mas o Ministério Público Federal está de olho numa Câmara Municipal bem perto aqui de Belém, com rachadinha, a denúncia de rachadinha. Vocês já viram isso, não? Não. Da mesma maneira como eu recebi uma grande obra neste último ano de gestão, inauguração de uma horta. Aliás, eu vou te convidar, eu só não vou falar do Inauguração de uma personagem. horta. Eu vou Depois a gente mostrar embora, daqui a pouco. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Eu vou respeitar a personagem. Respeito a personagem. Mas inaugurar a horta. Eu vou te convidar para inaugurar a minha leira lá na minha horta. É a leira Neymar. Mas é com dinheiro seu, recurso seu. O problema é você inaugurar a horta com dinheiro público, É porra. isso que eu quero. Para aí, rapaz. Você vai conhecer a horta, a leira Neymar, que tem lá, tem couve, cheiro verde e rúcula. A Neymar. Por que Neymar? Porque ela já caiu 4 vezes, pô. E levanta, bichinho. O rapaz, seu Edson, o nome dessa leira vai ser Neymar. Digo, pode escrever, eu gostei da ideia. Pô, só que tá me dando prejuízo, não tá dando prejuízo para a CBF. Então, bora embora, Matoso, antes que tire a gente do Inaugurar ar. a horta, pelo amor de Jesus Cristo. Vai enganar quem, cara? É achar que toda a população... Câmara Municipal aqui. A Câmara, bem perto daqui, o Ministério Público Federal tá de olho, que parece que tem rachadinha. Ih, pensei que era só o filho do Bolsonaro, olha. Ih, rapaz. Tu sabes como foi que começou a Lava Jato? Começou com o mensalão do Correio. Começou lá no Correiozinho. Aí Tadinho quando dos puxou, Correios, né? Acabaram é uma com os pena, Correios, né? Acabaram. Saquearam os Correios. Sucatearam os Correios. Se fosse só os Correios. Bora embora, Edson. Obrigado pela tua participação, obrigado pela tua A vinda. gente tudo está falando isso, vamos pensar. Isso é para refletir. Vamos pensar. Candidato que eu votei na eleição passada, eu não voto mais. Você lembra de todos? Claro que eu lembro. Todos? Na eleição anterior, eu não voto mais. Alguém lhe deu algum abraço? Eu queria que fizesse o que tem que fazer, pô. Matoso, obrigado pela tua participação, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo respeito. A gente não tem dificuldade nenhuma até de pedir desculpas se cometemos algum excesso, mas o principal, o fundamental, o que a gente tenta aqui, né? Com a graça de Deus e de vocês que nos acompanham, as pessoas que nos param, Matoso, é unânime o elogio à sua postura, o elogio à sua história. Eu fico muito feliz. Não, sou eu que provoco ele já sabe disso, ele não tem jeito. A nossa diretoria... Eu estou deixando de lado ele, eu vou ficar só uma vez lá. A nossa diretoria já falou, não pega a corda, Matoso, não pega corda. Não é. A gente não tem raiva, a gente não tem ódio de ninguém. É o que a gente faz aqui, é porque a gente é um reflexo dessa sociedade que está aí. Junto com vocês. Não tenham dúvida disso. Saibam disso, né? Não temos mandato, o que a gente nos der uma oportunidade aqui dentro da televisão para comunicar e para falar. E o que a gente fica muito feliz é o compromisso desta emissora, a retidão dessa emissora. E a gente sabe que não é fácil. A liberdade que nos é dada de falar. Então a gente aproveita para falar. Se a gente falar besteira, não tem dificuldade de pedir desculpas. Não temos pretensão e capacidade de ser donos de absolutamente nada, inclusive de verdade. Desconfio, inclusive, do que a gente está falando. É dessa forma simples. Tem que ser muito doido para estar no ar. Mas graças a vocês a gente continua no ar. E uma reflexão para encerrar o Gazeta do Povo dessa quarta-feira. Acredite que você pode. Assim você já está no meio, na metade do caminho. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Edson. Um abraço, beleza. Não vai ficar no ar como ficou ontem conversando comigo, não. Bora embora, rapaz. Bora embora. Olha o IPTU de Belém que chegou já. Tua rua tá bacana? Cara, eu vou parcelar, porque não dá para pagar a vista, não.